aqui. Sou de Goiânia, Goiás. Acho essa pergunta muito difícil, mas eu acredito que eu estou aí para descobrir ela. E, enfim, eu acho que nesse momento eu estou muito nervosa para responder essa pergunta. Talvez no final eu responda, mas acho que é isso. Eu queria, nesse encontro, compartilhar algumas coisas que eu vim aprendendo aí com o professor Júlio e que eu fiz algumas conexões, algumas reflexões e queria compartilhar com vocês e ver o que pode surgir a partir disso. Então, é isso aí. É muito maravilhosa, gente. É muito espetacular. Linda, incrível! Como não amar nossa mascote? Ai, gente. Então, antes de começar a escutar o que ela traz para compartilhar com a gente hoje, vamos fazer um check-in. Né, Tati? Isso. Manda, vai. O check-in, Gabizinha. Vamos mandar o check-in? Gabizinha já tá aí, já tem que mandar tudo já, eu acho. Hein? Eu volto pra Gabi. Essa de jogar do precipício é difícil, é difícil. Esse povo que fica jogando a gente do precipício é complicado. É só um empurrãozinho só de leve, só? Tá bom, com certeza. Mas, então, eu queria trazer uma proposta da gente fazer aqui até fugiu a palavra. Da gente fazer um... Check-in. Check-in, olha só, essa é a exata palavra. Um check-in no nosso universo paralelo. E aí eu trouxe uma pergunta para vocês refletirem e começarem logo trocando, que é a seguinte pergunta. Depois a gente pode colocar lá na caixinha em cima, assim, para ficar mais gravado. Mas a reflexão que eu queria que vocês fizessem em grupo, né, nas salinhas, se vocês estivessem dirigindo um filme, montando esse filme, né? Esse filme pensando como se fosse a vida de cada um aqui. Como que esse filme seria? Quais seriam os personagens dele? Sobre o que esse filme seria? Ele seria um filme de ação? Seria um filme de animação? Seria um filme de comédia? Enfim, eu queria que a gente começasse com essa reflexãozinha aí. E aí, acho que 10 a 15 minutos, né? Acho que salinhas, não sei, deixa eu ver, tem 20 pessoas, talvez de 2 a 3 pessoas aí, 10 a 15 minutinhos para vocês trocarem essa ideia. Eu sei, parece um pouco complexo, mas deixa a imaginação fluir. A gente está no ambiente criativo e seguro, então compartilhem aí o que vier na mente, não fiquem se julgando, nem, nossa, eu pensei num filme de ação, tipo um tiroteio e tal. Tudo bem, tá dentro de tudo possível. Então, é isso. A Tati vai mandar vocês para essas salinhas e se divirtam muito aí nesse universo paralelo. E espero que vocês gostem e tragam muitas reflexões. A Babi hoje que tá com o poder do foguete aí, Babi. Então, a Babi já tá organizando, todo mundo já entra nos seus foguetes, entrando nos foguetes aí, antes se preparem. Não tem ninguém novo aqui não, né? Eu tô vendo todo mundo aqui, a carinha conhecida, tá? Acho que sim. Sim, né? Então tá todo mundo habituado com essa história de espaço sideral. Pera, a Patrícia, só um segundo. A Patrícia é minha professora? Só aparece, será que é ou não? Patrícia Zanoni. Não, ela é amiga da Luciana. Amiga da Luciana, é porque amiga da sobrenome. Amiga do nosso encontro do amigo. Isso. Gente, só uma coisa, temos o professor Júlio Torres entre nós. Meu Deus do céu, precisamos demonstrar aqui a nossa alegria de ter você aqui com a gente. É sempre um privilégio pra gente ter você participando aqui com a gente. Então, para tudo que precisamos falar isso, estamos muito felizes. Vai ser um momento muito fractal aqui, com certeza. Seja muito bem-vindo. Então, vou apertar aqui, lá vamos nós para as salinhas. Combinado? Sim. Nos vemos no Espaço Sideral. Olha a Gabi. Voltamos! Todo mundo voltando aí, gente. Todo mundo voltando do universo paralelo. A viagem sideral para os filmes. Ai. Então, pessoal, como foi essa experiência de pensar na vida de vocês como um filme, como diretores de filmes, né? Eu queria que vocês compartilhassem no chat uma frase, uma palavra rapidamente. O filme, assim, que vocês imaginaram, se vê algum filme na mente de vocês, ou estilo de filme. E aí, lá no final do nosso encontro, a gente vai retomar isso daí para a gente costurar tudo e fechar. Assim,
resumindo, o que eu vou trazer aqui hoje, no início pode não fazer sentido, mas eu espero que no final tudo se conecte e faça sentido como se fosse o fractal mesmo. Olhando de longe, assim, você consegue ver o completo. Então, como eu estou um pouco nervosa, talvez algumas coisas eu trave um pouquinho, mas a gente vai indo. Acho que ao longo do encontro eu vou me soltando mais. Então, pode jogar aí, galera, o que vocês pensaram, que eu vou lendo aqui enquanto vocês vão escrevendo. Cadê? A Luciene falou que foi complexo. Pensei em Lucy. É complexo pensar na sua vida como um filme. Inclusive, o Yuri me fez uma pergunta ali enquanto vocês estavam lá, qual que é o meu filme, né? Talvez no final eu possa compartilhar. Eu não parei para pensar nisso. A Camila falou aventura, doidona, caminhando por um monte de montanhas, bem livre. PDM falou, para mim veio Rocky Balboa. Não sei, talvez muitas referências eu não entenda, porque eu não vivenciei muitas coisas relacionadas a filme, né? Então, tá tudo bem. A Pérola, suspense com ação. Felipe Vale, Matrix, mas uma descoberta não tão intensa e num tom de drama. A Joy falou, curtindo a simplicidade da vida. O Diogo, suspense total. A Roseli, vida simples e romântica. A Rita Braga falou, seria uma fábula com vários episódios, do Patinho Feio à Águia. Ó. A Thaís Mania falou, pra mim veio Tomb Raider. Esse daí que eu conheço, é bom. A Tia Meire falou, experiência curiosa e complexa, porém não consegui encontrar um filme como referência. Tá tudo bem. PDM, ok, então resumindo, seria uma história de superação dentro de uma história de drama. Sobre o filme que você falou lá, que eu não tenho referência, né? Talvez eu assista. Patrícia Zanon, O Diabo Veste Prada. Esse eu já ouvi falar, mas não assisti. Felipe Ramos, 7 anos do Tibete e Prometeus. Busca por espiritualidade, transcendência e ficção científica. A Tâmara falou, romance real aceitando as imperfeições de cada um. Reconhece o remake de Tomb Raider. Reconheço. E a Melly Polan. Muito legal, galera. Enfim, depois a gente retoma isso, que é realmente uma experiência muito interessante da gente fazer. Minha professora de teatro, que inclusive pensei que era a Patrícia Zanon, que fez essa experiência um dia com a gente. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a essência do que eu pensei de trazer para compartilhar, que é um mapa mental que eu fiz aí. Muitas coisas eu tirei como inspiração do professor Júlio Torres, que estou fazendo a aula com ele. E aí, espero que faça sentido para vocês. Vou compartilhar aqui minha tela. Share. Tá, vamos lá. Vou mostrar o todo, para a gente começar o todo. Quem entender a referência aí. O fim é o começo e o começo é o fim. Dark, talvez. E aí, começar aqui, né? Quinta fractal. Quais são os óculos que usamos para enxergar a nossa realidade? Qual filme que construímos? O que construímos para enxergar isso tudo? E aí, eu queria começar com uma provocação que eu gosto muito, que é essa relação ao universo, né? Tudo que me remete ao universo eu acho muito interessante. E aí, quando a gente vai estudar física, a gente vê que 99,9% do universo, ele é vazio. Ele é vazio, ou seja, ele não tem nada. Só que aí você pergunta, tá, como que a gente está vivendo dentro de um nada, né? Como que o nada se sustenta e existe? O nada existe porque as partículas se conectam. As partículas se conectam, se relacionam e vibram. E é essa vibração que faz esse 0,01% existir. E todo esse vazio, esse nada, ele é tudo ao mesmo tempo. Por que ele é nada e tudo? Porque cada partícula ela é cheia de possibilidades. Ela é uma partícula em potencial. Então, tudo que existe tem potência para ser tudo no universo. É bem louco, bem filosófico, mas vai fazendo sentido. Eu trouxe aqui uma palavra do universo das palavras da língua portuguesa, que é massa. Eu queria que vocês digitassem no chat rapidão o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam na palavra massa. Só a palavra massa. Vai aparecendo aí. Para mim não tá aparecendo no chat.
Enfim, mas eu vou compartilhando aqui e aí depois a gente vê o que vocês colocaram. Mas eu tenho certeza que alguém aí está colocando ou pensando em essa massa deliciosa aqui que dá água na boca, que é a massa de macarrão, por exemplo. Tem outras pessoas que podem pensar nessa massa de construção. Talvez Bea, não sei se a Bea está aqui, mas a Bea está mexendo na construção no quarto dela, então talvez ela pense nessa massa aqui de cimento. Uma pessoa mais de ciências sociais, talvez, pode pensar em massa populacional, né? De uma grande quantidade de pessoas. Outra pessoa mais de física, talvez, poderia pensar massa e aí já trazer teorias sobre massa e peso, não sei. Pessoas da minha idade, talvez poderiam falar, que massa, velho, né? O massa da expressão idiomática lá dos adolescentes de hoje em dia, que fala massa como uma gíria. E aí, tem alguns lugares do Brasil também que falam massa como uma pessoa que tem muita grana, né? Então, tipo, essa pessoa tem massa, ela tem muita grana, é rica. E aí, para vocês verem, uma palavra da língua portuguesa assume tantos significados e, assim, provavelmente tem muitos outros significados que eu não consegui colocar aqui. Mas aí eu pergunto para vocês, essa palavra, por si só, ela tem significado? Ou ela é vazia? Assim como o universo, 99,9% do universo é vazio. O que vocês acham? Assim, eu queria que vocês sempre colocassem no chat. O que vocês acham? E aí, o chat orgânico, vocês vão falando e vão interagindo no sentido de, eu acho que massa tem significado sim, para mim. E aí, se tiver algum comentário, assim, alguma pergunta, vocês podem falar, tá? Ô, Babi, Tati, que aí a gente vai trocando ideia. Então, massa, na verdade, a palavra por si só, ela não tem significado nenhum. Ela é completamente vazia de significado. Então, quando a gente pensa nessas palavras, quem pensa nessas palavras e nos significados para elas somos nós. Nós pensamos em significados. E aí eu trouxe uma outra tirinha aqui, que para mim fez muito sentido, que eu estudei num lugar com pessoas de diferentes lugares e estados, então eu passei por situações, que é a seguinte. Um dia na sala de aula, um colega meu pegou e falou assim, me empresta a lapiseira para apontar meu lápis? Eu fiquei tipo esse garoto aqui, ó. Tá, lápis, mas lapiseira é lápis e lapiseira. Mas para ele, a lapiseira significa apontador. E aí eu fiquei assim, você quer o apontador. Ele, sim, a lapiseira. Então, uma coisa que para mim tinha um significado, para ele tinha outro. Ou seja, a lapiseira, o apontador, ele não tem significado. Eu que atribuo para ele, é uma construção. E aí, eu até associei aqui agora a uma outra experiência que eu tive semana passada, viajando com meu pai. Ele é caminhoneiro, então eu percebi, né, observando que eles têm um próprio dialeto. Então, meu pai falando no rádio com os amigos dele, ele falou duas expressões que eu não conhecia. Nossa, eu tô brocado, ó. Que eu tô com muita fome. E eu pensei, brocado, construção, o que isso tem a ver, né? Mas para ele, tá com muita fome. E o outro que ele tinha pensado era relacionado a pois, no sentido de confirmação. Então, após, assim, legal. Então, é uma gíria deles. Então, é um universo completamente diferente. E aí, todos esses exemplos aqui, né, que eu trouxe de tudo ser vazio de significado, a gente chega na conclusão de que as coisas por si só, elas não possuem um significado. Então, todas as palavras, tudo que existe no universo é vazio de significado. Então, qual que é o nosso papel nisso tudo? É dar significado para essas coisas. Então, nós geramos esses significados para tudo na vida. Para os nossos filhos, para nossa família, para tudo. Então, você perguntar, sua família tem significado? Para o universo, não. Mas para você tem completo significado. E aí a gente se pergunta, né? O que são esses significados na visão da outra pessoa? Aí eu queria trazer aqui um dado que eu desenvolvi na mentoria com o professor Júlio, que é a diferença entre dado, conhecimento, informação, sabedoria. O que a gente dá significado para as coisas e emite para as outras pessoas, ou seja, compartilha, o que eu estou compartilhando com vocês aqui, são o quê? É conhecimento que eu estou compartilhando? Vocês acham que é conhecimento? Coloquem aí. Vocês acham que é informação? Vocês acham que é sabedoria o que eu estou compartilhando? Na teoria de processo de conhecimento, né,
tudo que eu estou compartilhando é dado. Tudo que a gente dá significado são dados. E esse dado é matéria-prima para que a gente gere as coisas. Então, tudo e qualquer coisa no universo seriam dados. O que a gente acha no Google, o que a gente pesquisa lá, o que a gente lê nos livros, o que o professor fala na sala de aula, pedra, parede, tudo. Cores, nomes, tudo é dado. E aí, esses dados, eles acontecem uma evolução deles que ele pode passar a ser informação. E a informação, se a gente pegar a palavra informação, enfim. Se a gente pegar a palavra informação, é dentro, forma, né, de forma e ação. Então, a ação que se forma dentro de nós. A ação, a informação, ela não está nos livros, ela não está no computador, ela está dentro de nós. Ou seja, ela é uma ação de gerar significado, seja por associação, por ressignificação e outras coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E essa ação que se forma dentro, ela não é um processo estático, ela não é estática, ela é um processo que acontece enquanto está se existindo. Então, não tem como a gente armazenar uma ação, não tem como a gente armazenar um processo. A gente tem como armazenar o conhecimento desse processo. Aí a gente vem para o conhecimento, que é algo mais complexo que a informação. O conhecimento, ele é um processo efêmero. E aí ele acontece como se fosse uma ação de caminhar. Então, quando você está caminhando, eu até coloquei aqui a fotinha da praia, né? Que quando você está caminhando, você dá um passo. No próximo passo, a ação de dar o passo anterior já deixou de existir. E quando você dá o passo à frente, você está criando um novo caminhar. Você nunca está caminhando igual. E é a mesma coisa do conhecimento. Você está sempre construindo conhecimento. E aí, aqui faz muito sentido aquela frase do Sócrates, né? Só sei que nada sei. Porque se a gente está sempre criando novas coisas, nunca é igual, então a gente nunca sabe nada. A gente está sempre construindo as coisas. Isso é sempre um processo. E ele é complexo porque ele envolve muitos fatores. Ele envolve dados, ele envolve significado, informação, atores, contexto, implicações da aplicação. E aí aqui, eu queria chamar o professor Júlio para dar esse exemplo da bicicleta, porque eu não me sinto à vontade para falar que ele não sabe andar de bicicleta. Então, eu vou chamar ele para falar sobre a história dele da bicicleta. Vai lá, professor Júlio. O senhor está mutado. Eu apenas falei que eu não sei andar de bicicleta. Ou seja, eu não tenho esse conhecimento. Eu nasci nos matos, onde vivi até os 12 anos de idade, nunca andei de bicicleta, nunca possuí uma bicicleta. Saí lá dos matos para ir conhecer uma escola. Essa escola era um internato, uma escola de um seminário de frades franciscanos, onde eu fiquei até os 18 anos. E não aprendi a andar de bicicleta. Mas eu sei como é que anda. Eu não sei andar. Olha a diferença de dado para informação para conhecimento. Tá certo? Eu gerei significados e aprendi muita coisa vendo os outros andarem de bicicleta, mas eu não aprendi a andar de bicicleta porque eu nunca andei de bicicleta, tá certo? Por exemplo, eu aprendi que frear com a mão esquerda é diferente de frear com a mão direita, né? Porque uma freia o pneu da frente, outra freia o pneu de trás e por aí vai. Isso eu aprendi quando eu tinha uns 7 anos de idade. O meu pai, quando eu tinha 8 anos de idade, o meu irmão mais velho faleceu no Rio de Janeiro, e o meu pai foi lá para o enterro dele. No dia que ele voltou, o meu pai também não sabia andar de bicicleta, né? Matuto lá dos matos, mas já estava morando num povoadozinho, e ele não quis esperar que alguém fosse buscar um cavalo no cercado para ele andar a cavalo. E aí tinha alguém lá com a bicicleta: me empresta a tua bicicleta que eu vou de bicicleta mesmo. E ele nunca tinha andado de bicicleta. Ele saiu, tudo bem, mas a gente morava perto de um rio, e você vê na descida do rio, quando ele desceu, que a bicicleta começou a acelerar, em vez dele frear com o pneu traseiro, ele freou com o pneu dianteiro, e aí você já viu, ele foi de cara naquela areia grossa do rio, ele chegou em casa sem pele no rosto. E aí... Não sei se por isso também ajudou eu não querer mais aprender a andar de bicicleta, mas eu sei como é que anda, e para vocês terem uma ideia, os meus filhos aprenderam a andar de bicicleta comigo, certo? Porque eu sei como é que anda.
Eu é que segurava, botava rodinha, tirava rodinha e tal. Ou seja, eles aprenderam a andar de bicicleta comigo. Por isso que o pessoal até brinca com o professor, que diz assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina, não é isso? Vocês já ouviram falar isso? Porque, na realidade, para gerar conhecimento, conhecimento é processo e você tem que processar. Se não, você não processou isso, você não gerou conhecimento. Só que quando você processa, esse processo, quando termina, acabou o processo. Se você for fazer de novo, já é outro processo. Então, você não tem conhecimento. Conhecimento é um processo efêmero. Muito bem, Gabi. Obrigada, professor, pelo compartilhamento. Então, a implicação da aplicação. É isso aí que o professor Júlio falou, é isso aí. E aí, então, depois disso tudo que a gente entende aqui, então, conhecimento não se transmite, não se armazena. A gente desenvolve a habilidade de alguma coisa, de saber fazer algum processo. É que nosso amigo Sócrates. E aí, eu trouxe aqui um exemplo que eu ouvi um dia da Lucilene Galvão, que é uma inspiração de vida, que ela falou o seguinte, que quando a gente desenvolve a habilidade de um conhecimento e não experiencia ele, é como se a gente sabesse o nome de um remédio e a gente não tomasse. Então, é como assim, eu sei que a aspirina melhora a dor de cabeça, mas eu não tomo ele. Então, é como se a gente tivesse, entre aspas, o conhecimento, mas a gente não experienciasse ele. E aí, por último, a gente tem aqui a sabedoria. A sabedoria, ela é o juízo de valor. O que é o juízo de valor? Você decidir. E essa decisão, ela tem que ser em favor da vida. Então, muitas vezes, como o professor Júlio fala, é melhor agir sem agir. E eu trouxe 2 exemplos aqui. Primeiro é a situação que a gente está vivendo, né, de pandemia. Nessa situação, é melhor a gente não agir. É muito mais sensato a gente ficar em casa, por uma série de motivos. Porque a gente está decidindo em favor da vida da nossa família, em favor da vida de outras pessoas que a gente não conhece. Um outro exemplo que eu pensei. Às vezes, a gente está conversando com uma pessoa que está meio mal, ou que tem uma situação de vida que a gente conhece a situação de vida dessa pessoa. E aí, eu creio, por exemplo, na minha realidade, que a gente pode criar nossa realidade e mudar ela quando e da forma que a gente quiser. Só que conversando com essa pessoa, eu sei que ela está em uma situação em que ela não precisa ouvir isso. Então, em decisão a favor da vida dessa pessoa, eu prefiro escutar ela, acolher o que ela está falando, ao invés de falar, olha, você tem o poder de mudar a sua vida, você tem a capacidade, então vai lá e faz. Só que ela não está na situação de ouvir isso. Então, a sabedoria está em você saber decidir o momento em que você vai compartilhar um dado com a pessoa que você acredita, que faz sentido para você, mas que para aquela pessoa, naquele sentido, não faz sentido. Então, aí está a sabedoria. E quando a gente consegue fazer tudo isso de uma forma muito plena, e em todas as situações da vida, a gente chega na iluminação, né? A gente está na Terra, então, eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda. E aí, para resumir tudo isso, e tentar exemplificar um pouco mais, porque é muita coisinha, eu trouxe esse desenho aqui, que é aqui que está a fractalidade, né? De tudo isso que foi falado. Que o todo está na parte e a parte está no todo. Quando eu ouvi isso, para mim não fez sentido. Porque para mim fazia sentido que o dado estava no conhecimento, que o dado estava na informação, que o dado estava na sabedoria. Mas para mim não fazia sentido que a sabedoria estava no dado. Porque, tipo, se a sabedoria está no dado, então por que a gente tem que criar significado para as coisas? Aí, nosso Diviníssimo falou assim, que está em tudo, porém é potencial. Tudo que está no dado, ele tem potencial para ser qualquer coisa. Então, se eu recebo determinada informação, sei lá, vamos pensar aqui no exemplo ruim, né? Que foi utilizado o dado. Os conhecimentos para a criação da bomba, por exemplo, da bomba atômica que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Esse dado que aquela galera conseguiu, ele tinha potencial para virar qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele se transformou em uma bomba que matou milhares de pessoas. Ou seja, tudo no universo tem potencialidade para se transformar em qualquer coisa. Cabe a quem está desenvolvendo esse dado, ao que ele vai gerar de conhecimento dentro de si. E como que ele vai refletir isso no mundo. E aí eu trouxe aqui a comparação com a semente, que eu gosto muito de plantas e de natureza. Então, eu coloquei um feijão aqui, mas vamos fingir que é um tomate. Ou algum fruto, assim, que é mais fácil de imaginar. Então, vamos supor, a gente vai lá e planta
a sementinha do tomate. Esse tomate a gente vai aguar ele, vai colocar fermento, vai adubar, vai cuidar dele. Ele vai crescer e vai dar frutos. Se eu te falar assim, que no tomate tem o potencial dele ser qualquer coisa, você vai pensar, sim, porque a semente, se eu plantar ela vai gerar novos tomates. Então, o potencial, ele está nas sementes, em cada célula do tomate tem o potencial dele se transformar em novos tomates. Então, quando eu quis dizer que o todo está na parte, a parte está no todo, é exatamente por isso. O dado, ele pode se transformar em qualquer coisa. E aí, esses 4 círculos aqui, é como se fosse a visão de cima de um tetraedro, em que todos eles estão conectados, em que o começo é o fim e o fim é o começo. Enfim, eu espero, se tiver ficado muito confuso, depois no final a gente vai fazer uma parte de debate, de conversas, aí vocês podem falar. Talvez o professor Júlio até possa ajudar a clarear aí, que eu não sei se está ficando claro. Mas, vamos continuar, vamos dar prosseguimento. E aí, tudo isso daqui acontece em um processo, né? Tudo isso ao mesmo tempo acontece em um processo que a gente chama de comunicação. Essa palavrinha aqui, ela é danadinha, porque a comunicação é um processo muito complexo que envolve muitos elementos. Então, eu tentei trazer esse diagraminha aqui, esse desenho, para tentar exemplificar um pouco a complexidade disso e como é caótico, né? Então, eu coloquei aqui 2 conhecidos nossos, que o emissor seria o Zé e a nossa receptora seria a Bea. Eu vi que a Bea chegou aí. Oi, Bea. E aí, o que acontece? Eles estão conversando. Essa comunicação, ela pode ser vários tipos. Pode ser uma comunicação por gestos, pode ser uma comunicação facial, por som, por texto. Mas vamos supor que eles estão conversando. Então, o canal deles vai ser o som. Aí o Zé foi lá e emitiu uma palavra para Bea. A palavra Quentin Tarantino. E aí, a Bea, uma jovem assim, que não é muito ligada à arte, nem ao cinema, nem nada assim, pegou e pensou assim, tá, mas o que é isso? E aí ela ficou assim, indagando que palavra era essa. Pro Zé, que é muito ligado à arte, muito artista, ele pegou e colocou esse Quentin Tarantino como um diretor de filme, que dirige filmes, né, como Gladiadores Inglórios, corrija-me se eu estiver errada. Enfim, e aí ele colocou essa mensagem com esse significado, né, esse significado da cabeça dele, e emitiu. Enquanto essa mensagem estava no caminho antes de chegar na Bea, o que ela era? Compartilha aí no chat comigo. O que essa palavra era? Era dado? Era informação? Era conhecimento ou era sabedoria? Manda aí, pessoal. Deixa eu ver aqui. O que vocês estão falando? Lógico que era sabedoria. Claro, PDM. Sabedoria. Vai mandando aí, pessoal. O que vocês acham que essa palavra aqui, Quentin Tarantino, ela é? Ela se encaixa como? Como dado. Exatamente. É o que a galera está compartilhando aqui. Ela se encaixa como dado. Por quê? Ela está totalmente fora do indivíduo. Então, tudo que está fora do indivíduo é dado. Assim que ela chega na receptora Bea, ela vai adotar alguma coisa. Aí ela vai buscar nos significados dela. Se ela não tiver nenhum significado do que é, primeiro, ela pode gerar um novo significado, inventar. Ela pode não entender, ou ela pode ter esse significado e assimilar. Então, se ela tivesse significado do que ela entendeu o que é o Quentin Tarantino, tava beleza. Mas ela não tem. Ela vai pensar, caraca, esse Quentin Tarantino aqui, ele parece com um elemento químico da tabela periódica. Ele pode fazer isso e isso. E aí ela criou um significado completamente diferente. E aí contar para vocês, isso aconteceu comigo na aula de improviso. Eu era a Bea numa aula de improviso, em que o professor me falou para eu ser especialista, né, de algo, e eu tinha que falar sobre. E eu ouvi essa palavra, eu não sabia o que era, eu não fazia ideia que ele era uma pessoa e um diretor. E aí eu comecei a divagar sobre elemento químico da tabela periódica, em homenagem a Vini Carvalho, claro. Brincadeira. Mas, enfim. E aí tudo isso acontece em um meio em que tem atores e contextos diversos, convivências diferentes, com tudo diferente. Então, tudo isso está acontecendo em um mesmo momento de comunicação. Imagina isso acontecendo em uma discussão de casal, em que está envolvido sentimento,
expressão facial, voz, tom de voz, tudo isso em um mesmo momento. Então, tudo isso aqui é caótico e é complexo. E aí, para finalizar essa parte da comunicação, eu trouxe aqui um exemplo muito cômico, que é dos Alcoólicos Anônimos, que é o seguinte: um cara chega lá no grupo, né, de terapia com os Alcoólicos Anônimos e ele propõe um experimento. Pessoal, vou fazer um experimento com vocês para a gente trazer algumas reflexões. Aí ele coloca um copo com água e outro com álcool. E aí, nesses 2 copos, ele coloca um verme. Primeiro ele coloca na água. O que acontece na água? O verme vai nadando e sai do copo. Vivo, ok. No álcool, ele coloca o mesmo verme e ele começa a se degenerar e morre. Aí ele pergunta pra galera lá do grupo: então, gente, o que vocês refletiram? Aí o cara levantou a mão e disse: cara, eu entendi o seguinte, se eu beber álcool, eu não vou ter verme. Eu vou matar todos os vermes dentro de mim. E aí o terapeuta ficou indignado. Ele ficou assim: como assim? Tipo, nada a ver com o que eu queria que eles pensassem. Só que eles tinham a vivência deles, né? E o terapeuta queria que eles refletissem que se eles bebessem álcool, né, continuassem com o hábito de beber álcool, eles iam se transformar como o verme. Então, eles iam morrer como o verme. Eles iam se degenerar. Só que não foi isso que eles entenderam. Então, às vezes, a gente quer comunicar uma coisa, mas não é a forma como a pessoa entende. Então, por isso que é tão complexo. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Só, eu sei que eu tô falando muito, mas já tá finalizando. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente chega à conclusão que cada um constrói seu próprio conhecimento. Se cada um constrói seu próprio conhecimento, seu próprio significado, então é por isso que é tão complexa a comunicação. Porque são 2 universos completamente distintos tentando se reconhecer e se conectar. Então, por isso que a comunicação é algo tão complicado e que me fascina tanto. Porque, tipo, é um mundo gigante de possibilidades, a forma como a gente se comunica. E aí, quando a gente chega nisso, a gente chega no ponto inicial que a gente vai começar a costurar lá com o início, que é: cada um constrói a sua própria realidade. Se cada um constrói a sua própria realidade, eu trouxe 2 observações. A primeira é: os nossos 5 sentidos não são para tomar conhecimento da realidade que existe eternamente, mas sim da realidade que nós construímos. O que significa? Que o olhar, a visão, o paladar, o tato, tudo isso é para a gente reconhecer o mundo que a gente vive e o mundo que a gente enxerga. E aí a gente traz a concepção de que existe uma mesma realidade para todo mundo. Só que todo mundo tem uma percepção diferente da mesma realidade. E como assim? Trazer exemplo aqui de casa. Eu e meu irmão, por exemplo, ele é 1 ano mais novo que eu. E o meu irmão, ele tem... Caraca, fiquei até nervosa aqui, até nem uma dica. O meu irmão, ele tem a mesma idade que eu, quase. Fomos criados na mesma família. E ele... não acredito que era o Zé. Querendo me passar vergonha. Ai, Zé, só você mesmo. A gente viveu... cresceu na mesma realidade familiar, na mesma realidade financeira, escolar, na mesma realidade, muitas realidades similares. Só que se hoje você chegar para mim e para o meu irmão e perguntar uma coisa, a gente vai perceber a realidade completamente diferente uns dos outros, mesmo sendo criado em coisas tão similares. Então isso é para a gente ver como que as realidades se diferem uma das outras. E aí a gente chega à pergunta, né? Quais óculos usamos para enxergar a realidade que a gente vive? Será que esses óculos que a gente usa hoje, eles estão embaçados? Pequenos? Fracos? Estão com um grau muito forte? E aí, às vezes, a gente está vivendo uma realidade no momento, usando uns óculos do passado. E às vezes está na hora da gente trocar eles. E isso é muito individual e singular. Então, essa reflexão que eu queria trazer é nesse sentido. É uma reflexão que não necessariamente você tem que trocar. Mas será que eles estão te servindo agora? E aí, outra reflexão que eu fiz ligada a essa questão dos óculos é que a empatia, ela está em experimentar colocar os óculos dos outros. E não comprar eles para si. A mesma coisa daquela de você não se colocar no lugar do outro, você se colocar ao lado. Então, você coloca o óculos do outro, entende um pouco mais sobre como que é aquela realidade, entendendo a história da pessoa, o que ela viveu, o que ela passou. E aí você começa a compreender um pouco mais o universo dela. E aí isso facilita um pouco a comunicação, que a gente falou lá um pouco antes, que é tão complexa e é tão caótica. E aí,
para fechar tudo isso daqui, a gente partir para a discussão, para o bate-papo, que é o que eu tô mais, assim, ansiosa, eu queria trazer aqui o mito da caverna de Platão, que é a parte da filosofia que eu amo, que eu fiz conexão com tudo isso aí que eu aprendi nessas últimas semanas, que é a seguinte. Vou contar rapidamente aqui o mito da caverna, que talvez muita gente aqui nunca tenha ouvido falar ele, e ele tem muitas interpretações, porque o mito ele pode representar e ter inúmeras simbologias. Mas eu vou tentar trazer aqui para o que foi apresentado e fazer uma conexão com isso. Então, o mito da caverna, ele foi escrito por Platão e ele conta mais ou menos essa historinha. Tinha um monte de gente que estava acorrentado, que nasceu dentro de uma caverna e nasceram acorrentados nessa caverna, no fundo da caverna. E aí eles, é como se fosse esse carinha aqui, mas imagina que tem um monte deles. E eles nasceram, passaram a infância, cresceram nessa caverna. E a única coisa que eles viam era essa parede, cheia de sombras. Era a única coisa que eles viam, desde que eles nasceram. Só que eles nunca soltaram as correntes para passar desse muro e enxergar que atrás deles tinha uma fogueira que estava projetando a sombra das reais coisas. E essa projeção dessas reais coisas estavam gerando essas imagens, essas sombras aqui. Então, essas pessoas que estavam acorrentadas, como elas nunca viram essa outra realidade, elas sempre acreditaram que essa realidade que elas estavam enxergando é verdadeira. Certo dia, uma pessoa consegue soltar essas correntes. Ela sai andando, tipo, estranhando, dessa fogueira. Caraca, tem uma fogueira! Mas ela não consegue compreender ainda o que essa fogueira representa. Aí ela sobe, vai, e vê uma luz muito forte aqui na ponta da caverna. Ela vê essa luz e fica, caraca, tem algo muito forte lá fora. Ela vai saindo. Quando ela sai, o olho dela começa a arder, porque ela nunca viu aquela luz tão forte, que é o sol. E aí ela começa a ver aquela luz, que é o sol, e começa a ver cavalos, e começa a ver pássaros de mais diferentes possíveis. E fica, ué, mas eu nunca tinha visto isso antes. Porque ela só tinha visto essas sombras, ela só tinha visto esse cavalo aqui. E quando ela vê os outros cavalos de várias cores diferentes, de vários tamanhos diferentes, essa pessoa fica tipo, como assim isso existe? E ela fica extasiada com aquilo tudo. Aí ela pega e fala, eu tenho que libertar os meus amigos. Eles não podem viver só vendo as sombras, tem um mundo maravilhoso aqui fora para eles enxergarem. Aí ele vai lá todo animado lá para poder libertar os amigos dele, soltar a corrente deles. E aí ele fala, gente, lá fora tem um mundo muito novo, tem um mundo muito diverso, com muitas coisas diferentes. E aí todo mundo fica muito bravo. Como assim você está falando que tem coisas diferentes disso? E sabe o que eles fazem? Eles açoitam essa pessoa. E aí na história, né, a simbologia é Sócrates, que na época, há muitos milênios atrás, Sócrates tentou romper com o que existia na juventude. E aí quando ele tentou romper, as pessoas machucaram ele, quase mataram ele. E foi isso que aconteceu aqui no mito. E aí ele meio que desiste, né? E vai para a realidade dele sozinho. Enfim, muitas interpretações podemos fazer. Mas vamos focar aqui relacionado ao conhecimento. Quando essa pessoa ela vai para fora e ela enxerga uma nova realidade, ela usa um óculos completamente diferente, primeira coisa que ela vai ter é estranheza. Ela vai estranhar tudo. O olho dela vai doer, ela vai achar tudo aquilo estranho, ela vai pisar na grama e ela vai achar, tipo, como assim? Isso é uma grama? Tá, mas o que é isso? Então, tudo que é novo estranha. E aí, essa pessoa, depois disso, ela vai tentar trazer outras pessoas. Mas tem uma frase que fala que a gente tem que estar preparado para a mudança, a gente tem que estar preparado para o novo. E a gente não pode forçar os outros a isso. Então, quando a gente, às vezes, quer fazer com que as outras pessoas enxerguem a mesma realidade que a gente acaba, às vezes, sendo invasivo, às vezes acaba sendo preconceituoso, julgando. Então, tudo isso acontece porque a gente quer, no fundo, que essa pessoa enxergue a realidade que a gente enxerga, que a gente vive. Só que isso não é possível. A gente colocar a realidade que a gente vive para o outro. Então, nesse mito aqui, né, ele simboliza um pouco isso, que às vezes a sombra que a gente enxerga, a gente tem um tempo para estar enxergando elas e tem um tempo para quebrar essa corrente. Mas a gente pode sim ajudar essas pessoas a saírem dessa corrente sem serem açoitados. Como? Eu não sei a resposta certa. Eu tenho um palpite que cada um pode ter o seu,
Mas, para mim, o caminho seria essa pessoa inicialmente, por exemplo, chegar na fogueira e apagar a fogueira. Porque isso seria através da demonstração, da experiência. Ele não chegaria lá, o carinha que viu a realidade linda e diversa, ele não chegaria lá para os acorrentados e falaria assim, é assim, assim, assim. Ele mostraria. Então, primeiro ele ia lá, apagava a fogueira. Aí a galera que tá acorrentada, ué, tá tudo escuro, cadê as coisas que estavam ali na parede? Elas vão estar experienciando aquilo. E a experiência faz toda a diferença. Quando você vê as coisas acontecendo, é a melhor forma de você conseguir compartilhar a sua realidade. Então, sempre trazer essa questão do sentimento, da experiência, do acolhimento. Enfim, e aí a pergunta que eu deixo aqui pra gente é qual realidade nós construímos para nós? Qual a realidade que a gente vive? E ela faz sentido pra gente agora, como a gente está atualmente? Enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que foi muita coisa. Não sei se fez sentido. Deixa eu até tirar aqui a tela, o compartilhamento, para ver como que tá o rostinho de vocês, que é muito ruim você tá falando e não tá vendo o rosto das pessoas. Eu só tava vendo ali o rostinho de 3, 4 pessoas. Mas, enfim, eu sei que foi muita coisa, talvez muitas coisas que não fizeram sentido, que foi muito filosófico. No início eu não respondi o que eu sou, mas uma dessas coisas é o que eu mais gosto de fazer, é estudar sobre filosofia e compartilhar isso com as pessoas. Fiquei muito nervosa no início para compartilhar isso, porque eu tô aprendendo isso. Mas Crenildo, que não sei se está aqui, mas ele me fala que é a melhor forma de aprender a ensinar. Então, me permiti vir aqui compartilhar com vocês isso. E aí agora eu queria ouvir de vocês as reflexões que ficaram, o que ficou para vocês. O que a Lígia fala, né? Se tiver 1% do que eu falei tiver ficado, eu já saí daqui muito feliz. Então, agora a palavra é de vocês. É isso. Bea? Primeiramente, você é muito foda. Estou orgulhosa dessa mulher maravilhosa. Teria muitas coisas para comentar, mas eu acho que tem que dar espaço para todo mundo. Então, quando tu falou sobre todas as teorias e tudo mais, veio muito na minha cabeça a segunda lei da termodinâmica, que fala da entropia. Não sei se tu já estudou isso. Vini, Sim, e aí sim. vem, para quem nunca estudou entropia e tudo mais, um resumo básico do básico do básico. Por favor, professor Júlio, professor Vini, me corrija. A lei da entropia fala que tudo tende à desordem, né? Ao infinito, à desordem e tudo mais. E eu lembro que quando eu estudei isso na universidade pela primeira vez, para mim não fez tanto sentido, porque para mim os sistemas são organizados, só que do jeito deles. É o ser humano que acha que aquilo é desordem. Entende? Só que hoje, estudando sobre fractalização, eu me pergunto, eu até mandei para o professor Júlio, se a lei da entropia ela é uma fractalização universal. E sendo ela uma fractalização universal e tudo tendo a desordem, a gente, quando tenta organizar as coisas, a gente está indo no antinatural. Viajei um pouco, mas... Viajou bonito. Muito bom. Então, Júlio, quer comentar alguma coisa? Quer que eu fale aí sobre o que a Bea falou? Fica à vontade. Com certeza. Bom, há quem diga, Bea, que... Pode chamar de Bea? É Bea, Bia? Como é que é? Há quem diga que a palavra desordem não deveria existir. Porque a gente foi educado dentro da ideia de que ordem, está tudo em ordem, é tudo em silêncio, tudo parado, tudo calado. Isso é morte. Vida é movimento. Pior que nem isso, né? Porque a morte tem decomposição. Então, dentro da morte tem vida. Não existe exatamente morte. Exatamente. Então, vida sempre recomeça. o que acontece? Por exemplo, você pega água numa panela
temperatura ambiente normal, tudo parado, está tudo em ordem. Aí você bota fogo embaixo e a água começa a ferver e as gotas de água até pulam fora da panela e se transformam em vapor. Isso é desordem ou é uma nova ordem surgindo, novas ordens e por aí vai? Mas você falou em entropia. Não sei se você estudou sobre negentropia, tá? Porque Prigogine, que é um dos grandes colaboradores da complexidade, Prêmio Nobel de Química de 1977, ganhou o Prêmio Nobel exatamente por conta de uma coisa que ele chamou de estruturas dissipativas, que não, ele partiu da seguinte ideia: poxa, no universo nem existia, ou na Terra nem existia vida, e aí surgiu vida e foi se organizando e foi evoluindo, e cada vez mais esse negócio está evoluindo. Se tudo caminha para a morte, como diz a segunda lei da termodinâmica, isso já era para ter se acabado antes mesmo de ter surgido a vida. E como é que surgiu a vida? E aí ele lançou a ideia da negentropia, que é a entropia negativa, que por conta do compartilhar, do colaborar, em vez de os sistemas perderem energia, todos ganham, como isso que está acontecendo aqui agora, numa rede, numa academia, que se juntam pessoas para colaborar. Aí chega uma meninazinha de 18 anos de idade para dar um show desse, tá certo? Para todo mundo, tá certo? Que levanta a moral de todo mundo e faz a gente acreditar um pouco mais nessa humanidade. Não é isso? Então, existe a entropia, mas existe a negentropia. Isso é uma dança, como o yin e o yang e por aí vai, tá certo? O universo é uma dança fractal, tá certo? São estruturas se replicando e se transformando fractalmente e surgindo outras coisas. Por isso que a palavra correta é replicar, não é repetir. O pessoal fala muito em repetir. Repetir é impossível. Ninguém faz uma coisa que já existiu. Ninguém se banha no mesmo rio 2 vezes, já dizia o velho Heráclito, tá certo? Não é porque o rio já passou, mas é porque você não é mais o mesmo. Aliás, nós não somos, nós sendo, né? Até o conhecimento, né? Então, tipo, como que você vai ter o mesmo conhecimento sempre? Sendo que se ele está sempre em movimento, ele está sempre um novo conhecimento, porque ele é sempre um processo. Por isso que ninguém tem conhecimento, porque conhecimento não é uma coisa para a gente ter. Conhecimento é um processo efêmero que está passando toda hora. Exatamente, está sendo. E aí você falou, o cara pode dizer assim, eu sei operar, eu sou cirurgião cardíaco, eu já operei 1000 corações, eu sei operar um coração. Você nunca operou meu, você não sabe nem se o meu é do lado esquerdo, tem gente que tem o coração do lado direito, sabiam disso? Você não sabe como é que você vai me cortar, você não sabe quanto é que vai sangrar em mim, você não sabe como é que vai costurar, fechar. O conhecimento é isso que está acontecendo continuamente, é como caminhar. É um processo como caminhar. Você não... a Béa tem um caminhar elegante. Não, senhor, a Béa não tem caminhar. A Béa caminha. E ela caminha com o quê? O pessoal diz, com as pernas. Não, senhor. Ela caminha com todo o seu ser, com todas as suas pressões e depressões, tá certo? Então, se ela está caminhando sozinha, abraçada com alguém, carregando alguém nas costas, ou na barriga, ou de pé no chão, ou calçada, na lama, na água, como é teu caminhar? Não sei como é teu... Eu não tenho um caminhar. Eu caminho. Agora eu caminho dependendo do contexto e tudo mais. Assim é conhecimento e tudo mais. Tá certo? Assim é relação, assim é comunicação e por aí vai. E nesse caso é a ordem com base no óculos que estamos utilizando no momento da observação, como a Gabi falou. Né? Pois é. É uma ordem mutante, fractalmente se transformando, se replicando e mudando de nuances dependendo do contexto, dependendo do outro, dependendo de tudo. Né? Porque está tudo interligado. É complexo, quer dizer tecido junto. Né? Não dá para separar. O problema é que a gente fica querendo separar as coisas. Né? Acabamos com a lei da entropia. Foi triste.
Ô, Gabi, você tá muda. Gabi, você tá muda. Eu queria falar também da entropia. Não, eu só falei que eu queria chamar aqui no nada mais nada menos que um químico para falar sobre entropia pra gente. Vai lá, Vini. Não, nem quero, nem acho que é o meu espaço aqui. Só tô mega feliz por você. Você assistiu muitas aulas minhas, agora valeu por tu assistir a sua aula. Então já tô aqui feliz. Mas, Bia, comentando a sua fala específica, é tão louco isso, a terceira lei que ela vai trazer essa ideia da entropia. Nernst vai trazer essa ideia do limite, é a tendência de uma substância pura, quando se aproxima do zero absoluto, aí ele vai ter entropia igual a zero, que é esse grau de desordem. Ou seja, a consequência direta dela, a gente nunca vai chegar nisso, porque sempre vai ter a energia envolvida, né? A segunda lei vai falar da transferência térmica, e aí o que isso quer dizer? Assim, eu acho que você falou assim, eu acho que você viajou ao contrário. Eu acho que você conseguiu trazer de uma maneira muito bonita a ideia de que a consequência direta da terceira lei é que é preciso de muita energia para trazer a tal da ordem, né? A ciência vai trazer como ordem causa o estado de agitação das moléculas. E ela só para no zero absoluto, o que a gente também não alcança, né? Então, se não para, se a temperatura não chega ao zero absoluto, se a substância não é pura, se as condições nunca são alcançadas, ou seja, a realidade não é essa, então, você, quando fala disso, o normal é a desordem, o normal é o caos, o normal é isso. Então, você precisa de muita energia para reduzir isso. Então, tanto quando eu dou aula disso, falou com os adolescentes, a tendência do seu quarto é ficar desorganizado. A tendência dele não é se organizar, você precisa de colocar muita energia para que o quarto se organize, para que as roupas fiquem no local certo. Então, quando você falou, eu acho que você foi muito, muito feliz aí na questão de entender essa tendência natural das coisas estarem mais agitadas. E a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Eu acho que isso é a vida, é aprender a lidar com as coisas que estão fora do seu estado que a gente nunca tem, nada puro e nada tendendo a nada. Então, eu acho que você está muito bem aí na sua filosofada científica. Parabéns. Incrível, nossa, muito, muito bom. Quem mais quer compartilhar alguma reflexão, alguma coisa que ficou, alguma dúvida, algum questionamento? Vai lá, Vitória. É de outra parte, não é da entropia, mas eu adorei que você falou do mito da caverna. Eu acho que é um start super interessante, um mito que realmente tem muitas reflexões que podem sair daí. E eu amei que você adicionou um ponto que você colocou ali como uma extensão de questionamento, né? Que é como é que a gente tira as pessoas, como é que a gente faz as pessoas que estão dentro da caverna enxergarem outros pontos de vista, né? O que está fora. E aí, quando você deu a sugestão do tipo, será que a gente não poderia alguém fazer isso de apagar a fogueira? E aí o que me veio na cabeça foi tipo um outro questionamento, não que eu tenha as respostas, mas estendendo aí questionamentos para jogar na roda. Se alguém apagar a fogueira, isso não seria muito agressivo de fazer, sendo que talvez a fogueira seja a crença daquele grupo e que eles vivem através daquela luz? E aí outra reflexão que eu fiz foi que, tipo, talvez precise de um fenômeno natural, tipo um furacão, um tornado, que vai apagar essa chama naturalmente e que, por essa ventania, talvez na impossibilidade de manter essa chama acesa, leve as pessoas de forma natural a buscarem a luz do sol, que também é fogo, né? Ela é a mesma quando a gente fala do componente do que é essa luz, ambos são fogo. Então, dá para entender também qual a crença das pessoas que estão dentro da caverna naquele fogo. Só que, por serem chamas diferentes, elas trazem coisas diferentes, né? A absorção de vitamina C, por exemplo, só pode ser existente na luz do sol e não numa fogueira. Então, enfim, talvez agora fazendo uma analogia que eu acabei de pensar com o que o Vini falou também, dos componentes de substâncias, de temperatura, pressão e etc., talvez aqueles seres dentro da caverna tivessem um componente diferente, que eles estivessem vivendo sem absorção dessa vitamina D. Mas talvez quando eles tiverem esse momento, eles tenham uma mutação que eles precisem passar a precisar de vitamina D e quando forem para fora que não vai fazer sentido. Enfim, uma outra viagem também jogando reflexões nessa analogia, mas tipo, acho que
é uma reflexão de como fazer esse processo. Eu acho que apagar a chama, como ela deve ser essa movimentação, enfim, não sei. Caraca, achei muito interessante. Opa, pode falar, Zana. Não, eu acho muito interessante isso que ela falou agora, porque eu acho que as pessoas elas têm que se adaptar às mudanças e elas acabam se adaptando, mas precisa tomar muito cuidado como fazer essa adaptação a essas mudanças. Eu tive casos próximos, minha mãe, que quando colocada dentro de uma nova situação, ela não aguentou, né? Então, eu acho que, será que esses homens, uma coisa que eu pensei a hora que ela estava falando, será que eles sobreviveriam, né, a luz externa também como o outro sobreviveu, né? Então, essa aí também para colocar na roda o questionamento. É meio complemento. Mas só completando o que ela falou, mas o que eu penso é, será que quando essa chama apagasse por um furacão ou qualquer coisa do gênero, será que elas sobreviveriam no escuro? Será que não seria necessário uma adaptação em busca de uma nova forma de luz? Sim, eu pensei nisso também e também pensei em como ele se adaptaria. Eu pensei nas duas coisas, entendeu? Legal, adorei tua colocação. Acho que a diferença, Vitória, é que o furacão é um movimento natural, né? Apagar a fogueira é um movimento de um. Por mais bem intencionado que seja, é o óculos dele, né? Então, eu acho que, para mim, pega muita diferença, que me conectei com o que você falou lá na frente, Gabi, que cada um tem seu tempo, né? E esse tempo não tem certo e não tem errado, ele precisa ser respeitado. Então, eu acho que, sei lá, na minha opinião, eu acho que eu chegaria cheia de vontade, com gente, tem um mundo incrível lá fora. Se vocês quiserem ir, a escada tá ali. E é ótimo, sabe? E vamos ver. Eu achei super interessante essas reflexões que vocês trouxeram em relação ao quanto que é interessante quando a gente compartilha algo e as novas conexões que se formam, né? Por exemplo, se a gente pensar, eu até esqueci de trazer esse exemplo antes, mas que agora cabe muito, que é o neurônio, né? O neurônio sozinho, ele não produz inteligência, ele não produz eletricidade, ele não produz nada, ele não é nada. Mas é só quando ele se conecta com as outras ideias, com os outros neurônios, que ele vai formar ideias, né? Que ele vai formar rede neural e vai formar inteligência. Então, tipo, quando se conecta, que começa a gerar esse movimento. Então, por isso que é tão interessante, né, esse compartilhamento. E aí, outra coisa que eu ia falar? Em relação à fogueira, né? Talvez eu tenha falado até de forma meio assim, tipo, apagar a fogueira. Mas o que eu quis dizer, assim, que eu queria transmitir, seria mais ou menos a ideia de que às vezes a gente vai compartilhar uma coisa que é importante pra gente, que é algo que que a gente acredita muito, mas a gente passa isso como só falando. E às vezes, quando a gente experiencia, a gente experimenta mais aquela realidade. Então, quando eu falei apagar a fogueira, não seria necessariamente relacionado às crenças, sabe? De tipo, abafar as crenças e o que a pessoa vivenciou. Mas seria promover alguma experiência que não precisa apagar a fogueira, mas talvez ir lá não sei, ir na parede e desenhar. Eu pensei isso muito no sistema escolar, principalmente. No sentido de, às vezes, no sistema escolar geral, né, da nossa sociedade, às vezes a forma como se é colocado é ir lá e só falar. E não promover a experiência do que é aquilo, do que é aquela vivência. Então, esse apagar a fogueira, no sentido que eu queria colocar, seria essa ideia de proporcionar a experiência de ter aquela realidade. E não de esquecer ou abandonar todas as crenças, todas as vivências que aquela pessoa teve. E eu acho que isso é muito importante. A empatia, eu acho que ela está muito nisso. É de entender que a pessoa, ela é uma pessoa e que ela tem o tempo dela. Às vezes, e aí entra a sabedoria, né? Que colocou lá. O juízo de valor em decidir a decisão a favor da vida. Às vezes, dependendo da situação em que a pessoa se está colocada, é melhor você nem chegar para falar que existe uma realidade incrível lá fora. Porque às vezes essa pessoa está numa situação tão delicada, tão única, que é melhor você só sentar do lado dela
talvez até fingir que tá com a corrente também, sabe? Para apoiar ela, ouvir e falar, olha, eu tô aqui, eu não vivi o que você viveu, mas eu te compreendo. Então, seria mais ou menos essa ideia, sabe? Da experiência. Você tá vivendo aquilo e não só falar, mas você tá fazendo o que tá aqui. Então, seria, juntando um pouco, seria mais ou menos isso. Vamos lá, gente, vamos lá, que isso aqui tá incrível. Quem mais quer compartilhar? Eu faço uma analogia que o mito da caverna é como se fosse a noite escura da alma, né? E a gente cresce quando a gente entra nessa caverna, que a gente vai para esse vazio, para esse escuro, e os fatores que levam a gente dentro dessa caverna, a sair dessa caverna, podem ser fatores de despertar, né? Um despertar normal ou algum fator externo, que pode ser um acidente, pode ser uma dor profunda, pode ser uma morte, pode ser uma demissão, pode ser uma situação como essa que a gente está vivendo, que muitas pessoas não têm ainda a estrutura de autorreflexão, e aí se colocam dentro dessa caverna sem querer experimentar. Por exemplo, esse mundo digital, né? Tem um bocado de gente que tem medo dessa exposição, tem medo de estar enfrentando esse novo. E esse processo de iluminação, ele se dá nesse tipo de coisa. Então, assim, é um processo evolutivo. A questão de apagar a fogueira ou de sair fora em direção à luz é um processo evolutivo, é um despertar interior, né? E tem muito a ver com a história individual de cada um, porque isso é uma construção de força mesmo. Tem gente que precisa ir lá no fundão do poço, ficar lá no escuro para poder impulsionar para a luz. Tem gente que não, que já na penumbra consegue sair, né? Então é bem individual, é um fluxo bem individual e que envolve transformação, transmutação para depois chegar nessa transcendência. Então, tem todo um trajeto até chegar na luz, né? Tem toda uma peregrinação até chegar na luz. E vai muito da experimentação que cada um tem na vida, do conhecimento, para chegar numa sabedoria, para ter um discernimento dessa busca, né? Então, é bem profundo essa matéria, que é bem profunda. Tô amando, viu? Posso fazer um comentário? Claro, Ju. Minha cabeça bugou, né? Obviamente. Você é muito maravilhosa. Eu amei, tá? Você daqui a 10, 15 anos, nossa, quero ter contato contigo. Quero ver você voando muito, muito, muito. Porque você já tá, né? Você já tá voando. Acho que você vai sair daqui, vai para o universo, você vai criar um outro planeta e vai voltar. Falando do mito da caverna, a sensação que eu tenho, assim, é mais ou menos do que eu vivi quando eu me conectei com a criatividade, quando eu me conectei com essa comunidade. E quantas vezes, talvez as pessoas tenham passado por isso, né? Vocês todos, mas a gente tem que falar por nós. Quantas vezes eu tentei catequizar os meus amigos, porque a gente tem vontade de compartilhar o que acontece de bom na nossa vida. Mas como a gente tem que respeitar, como a Cris falou, o momento de cada um, porque não é todo mundo que está preparado. E tem que ter um querer, né? Para mudança, tem que ter o principal, que é o querer de cada um. Por mais que a nossa intenção seja boa, né? Quantas vezes eu já ouvi, você tá maluca, isso é uma seita, esse Murilo Gun tá te convertendo. Então, assim, a gente respeitar, porque assim como eles nos acham loucos, nós achamos que eles estão errados, estão fora. O que é o certo, o que é o errado, né? E o ponto crucial dessa aula maravilhosa sua, para mim, foi a comunicação. E, coincidentemente, a gente tratou disso na nossa salinha, né? Quando a gente falou do nosso filme, e que o segredo, né, dos relacionamentos está na comunicação. Se a gente aplicar a CNV, como fica leve, né, o relacionamento, seja em qualquer esfera. Se a gente aplicar a CNV
e não ser em função do outro, né, que está fazendo para nós, mas assim, desarmar e falar como nós estamos nos sentindo em relação a isso que aconteceu, acabou. Pode vir o que for que a gente resolve. Então, assim, parabéns, Gabi, foi maravilhosa a sua aula, sua explanação, não entendi nada, e entendi tudo. Foi maravilhosa. Incrível, muito obrigada, Ju. Só me veio só uma coisa que acho que o PDM quer falar, né? Mas só me veio uma frase quando você falou sobre respeitar o tempo do outro, que o professor Júlio gosta muito de falar, né? E a galera aqui da Gravidade Zero, que é o só se pare quem está grávido, né? E às vezes essa gravidez é diferente para cada um. Então talvez quem não está grávido agora, para o momento de criatividade da CDC, está grávido para outras coisas, está grávido na família, está grávido para projetos pessoais, está grávido para negócio, está grávido para outras coisas. Todo mundo está grávido de alguma coisa. Falar assim, aquela pessoa ali, ela não está preparada para isso. Talvez ela não está preparada para isso que você está falando para ela agora. Mas ela está grávida de outra coisa. Todo mundo está grávido de alguma coisa. Todo mundo está passando por algum momento de processo, e enfim. Então, me veio essa reflexão. Maninho PDM, quer falar? Já que me chamaram, né, eu vou falar alguma coisa aqui, né? Nem sei, porque não tinha nada pronto. Mas muito obrigado, Gabi, por trazer essa profundidade de conhecimento. E, na verdade, eu vim aqui fazer um anúncio para todas as pessoas que estão aqui presentes na sala. Daqui 17 dias, Gabi 2.0 vai voltar aqui e vai fazer outra palestra para a gente, aprofundando um pouco mais. Já pediu para aparecer, então eu já apareço jogando no precipício, mas tudo bem. Jogando não, né, PDM? É assim, empurrando assim no precipício mais fundo que existe. Mas eu, como um bom maninho, posso ser seu facilitador, tá bom? Eu te ajudo, mas mas isso é óbvio, né, PDM? É óbvio que você vai estar facilitando. Você tá jogando no precipício, você vai cair junto, ué. Você acha? É justo. Mas é incrível a profundidade do tema, sabe? Eu acho que você foi bem cirúrgica nesse tema, assim. É um tema que acho que está sempre lá atrás do nosso subconsciente. A gente sempre quer discutir, sempre quer aprofundar mais, mas sei lá, não sei, é desafiador. Vamos falar aqui de, sabe, fractalidade e caverna de Sócrates. Tenho interesse, claro. Quero falar um dia sobre Bhagavad Gita aqui, sobre Kybalion, porra, seria sensacional. Mas quem que é o cara que assim, vai dar as caras e falar assim, eu vou falar sobre isso, eu tenho propriedade para falar? Não tenho. Tenho curiosidade de aprender, com certeza. Mas, sei lá, talvez eu encontre nessa sala algum bando de loucos aí, loucos o suficiente, não precisa ser totalmente louco, mas louco o suficiente para colocar a cara aqui e, sei lá, se jogar junto comigo. E isso tudo que eu tô falando foi tudo improvisado, então temos turmas de improviso aberta aí, se vocês quiserem, se inscrevam aqui no canal, no link, eu tenho alguma coisa aqui. É muito cara de aqui, pau, ele é muito cara de pau. Não, mas eu preciso formar turmas de improviso para fazer a mentoria com a Cris. Tô quase conseguindo, falta pouco. Mas obrigado pelo espaço, amo todos vocês. E câmbio e desligo. Alguém mais quer compartilhar alguma coisa? Eu quero. Vamos. Eu quero mais uma vez parabenizar a Gabi pela excelência na sua apresentação, tá? Quando ela me mandou esse mapa mental, olha aí, professor, vou fazer uma apresentação e tal, eu digo, maravilha, realmente maravilha, tá? E para completar um pouco aí essa sua fala, eu gostaria que você falasse um pouco aí para a turma, fizesse um paralelo, como é que dessa questão do mito da caverna com o seu caminhar recente, que você saiu da sua caverna e deu uma voltinha e conheceu um pouco da realidade fractal, tá certo? E como é que você voltou até bem cedo, já 7 semanas depois já voltou para a turma aí da caverna para dar um pouquinho do recado, como é que é a coisa lá por fora.
Como é que você está vivenciando isso? Inclusive, fala um pouquinho da viagem que você fez com seu pai, que acho que a turma precisa conhecer essas histórias familiares também, como é que foi esse aumento de vínculo aí das estradas e tudo mais. Fala um pouquinho aí, como é que foi sair dessa caverna e lá conhecer essa nova realidade e agora já, que paralelo você faria aí? Vai. Ai, professor, jogando da ladeira de novo, né? Ai, ai. Tá. O professor Júlio, ele gostou da história da viagem, ele gostou. Então, semana passada eu viajei com meu pai. Meu pai é caminhoneiro, ele carrega bagaço de cana. E aí eu tava muito na fomo, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, tava bem cansada. E aí, sincronicamente, meu pai, na semana retrasada, né, me convidou, falou: Ah, Gabi, você não quer passar uma semana comigo viajando e tal? A gente toma todos os cuidados, máscara, álcool em gel, enfim, a gente dorme dentro do caminhão, enfim. Tudo isso, né, tomando todos esses cuidados. E aí eu falei: bora. Tive alguns receios, né? Fiquei meio assim, caraca, tanto de coisa que eu vou perder, né? Toda aquela coisa que a gente tem de, tipo, às vezes fica pensando que o mundo vai acabar porque a gente não tá consumindo informação, consumindo dados e consumindo as coisas, sabe? Participando da aula de improviso, um monte de coisa. Enfim. E aí, eu mandei mensagem para algumas pessoas, inclusive daqui, e aí elas me motivaram muito aí e eu fui. E, cara, realmente foi a experiência de sair da caverna e experienciar uma outra realidade completamente diferente. Eu nunca tinha me permitido vivenciar uma realidade tão próxima assim do meu pai, né? Ele sempre foi muito presente na minha vida, apesar de não estar muito presente fisicamente, né? Como presença paterna, a gente está todo dia, comida, casa, enfim. Mas ele sempre foi muito presente de alma mesmo. E aí, nessa viagem, eu pude conhecer um pouco mais dele, da realidade que ele vive todos os dias. Vi o dialeto que ele conversa, a forma como ele dorme, a forma como ele come. Descobri por que ele fala tão alto, porque o caminhão faz muito barulho e ele tá sempre dentro do caminhão. Descobri por que ele come assim e não assim, porque ele come dentro do caminhão e ele come marmita, então ele come assim por causa disso. Enfim, foram muitas observações que eu fui vendo e fui participando mesmo do mundo do meu pai. Essa experiência foi incrível. Não quero chorar, enfim. Eu acredito que fez muita diferença. Foi uma experiência de 6, 7 dias, eu acho, em que eu me desconectei completamente de internet, apesar de ter tido contato em alguns momentos com o Wi-Fi, mas eu li livro, só me conectei comigo, tive muitos insights relacionados ao que eu quero seguir, enfim. E eu me desconectei do mundo, mas me conectei com outros mundos, né? O mundo do meu pai e o meu mundo. E isso para mim foi muito, muito importante. E foi nessa viagem que eu tive o insight de fazer esse encontro aqui com vocês. Tava lá refletindo, olhando para a estrada. Falei, caraca, mano, esses conhecimentos que eu tô desenvolvendo com o professor Júlio, né? Tá me fazendo enxergar o mundo de uma forma muito diferente. Eu acho que é o meu dever compartilhar isso e permitir que mais pessoas possam fazer essas reflexões e ter essas coisas. E quando a gente começa a entender essas coisas, a gente começa a ter mais empatia, a gente começa a melhorar a comunicação, a melhorar a forma como a gente se relaciona e cultiva amizades. Então, eu realmente sou muito grata pela vida que eu tenho, por esse momento que a gente teve aqui. Foi muito importante. Com certeza, essa viagem foi muito fractal. Acho que por isso que o professor Júlio, toda hora ele pede para eu contar essa experiência. Cada hora que eu conto sai de um jeito diferente, né? Porque é com emoção. Então, cada hora vai sair de um jeito diferente. Acho que é a 5ª vez que o professor Júlio pede para eu contar essa história. Mas tá tudo bem. Uma história boa, então tá tudo bem. E aí eu queria deixar aqui um agradecimento especial ao nosso professor Júlio, que grande parte do que está aqui foi oferecido como dado dele. Eu reconheço que eu fiz algumas conexões, algumas relações, mas ele que trouxe esse universo para mim, e está sendo muito, muito, muito enriquecedor para mim ter contato com tudo isso. Foi respondido, professor Júlio? Passei na prova do ano? Zoeira às partes.
Eu só queria, eu não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, algum acréscimo. Eu queria fechar aqui só com a reflexão do questionamento que eu fiz lá no início, né? Do filme que a gente discutiu. Eu não sei como que foi, eu tô até curiosa. Alguém quer compartilhar aí como foi a conversa? Que eu tô muito curiosa para saber como que foi esse bate-papo. Porque essa pergunta só veio na minha cabeça assim, eu fiquei, interessante, vou jogar para eles. Só que eu nem pensei nela. O silêncio escolhe. Ô, Gabi, para quem não estava no começo, situa a gente. Desculpa, verdade, muita gente não estava no começo. Eu esqueci disso. Desculpa, Gabi, pessoal. qual o seu filme? Oi? Qual o seu filme? Essa pergunta. Tá, mas deixa eu só citar o pessoal antes. Aí eu vou ouvir alguém falando sobre a experiência e aí eu falo qual é o meu filme. Que aí dá tempo de eu pensar. Então, no início, não tinha chegado a galera ainda, eu propus para o nosso check-in a seguinte proposta. Da galera ir para salinhas e falar e compartilhar a seguinte situação. Se você fosse o diretor de um filme, se você estivesse fazendo um filme, qual seria esse filme? Como ele seria? Quais seriam os personagens? Ele seria uma animação? Ele seria um terror? Ele seria um suspense? Ele seria a mistura de tudo? Você tem uma história em mente como seria esse filme? Como você gostaria que ele fosse ou como ele é? E aí, todas essas coisas, assim, eu falei lá, e aí a galera foi para as salinhas. E aí, eu queria que alguém estivesse lá no início e fez essa dinâmica, compartilhasse como foi a experiência, se teve... Ô, mãe, fecha a porta, por favor. Minha mãe tá desconcentrando ali, ó. Tá, fecha Dona a porta. Elaine, fala com a gente, Dona Elaine. Não, então, aí o filme, a gente tinha que, pra galera compartilhar e tal, e quem quer compartilhar o filme, como foi a experiência lá na salinha, e aí depois eu posso falar o meu filme, que eu vou pensando. Gabi, eu pensei o meu filme, como eu falei, O Diabo Veste Prada, né? Por quê? Vem de uma moça que ela tem que se reinventar para o mercado de trabalho, que ela busca uma coisa e ela se reinventa, inclusive mudando características próprias dela, né? Para, por exemplo, como roupa, moda, para seguir nessa colocação e sob pressão de uma pessoa, uma chefe má, né? E eu passo esse filme um pouco para minha vida particular, que foi que eu comentei no grupo. E hoje tem tudo a ver, e eu agora permaneceria com o mesmo filme pelo seguinte: eu fui uma pessoa que precisei mudar, sair da caverna e mudar conceitos. E eu não saí espontaneamente, eu saí jogada da caverna. Foram lá e me tiraram da caverna, da redoma de vidro, e falaram: Tó, a vida é sua agora, se cuida. Então, um dia, se eu tiver oportunidade, eu quero contar a minha história aqui, que eu acho que vai ser bastante interessante para muita gente. Mas, assim, hoje foi tudo a ver. Principalmente do mito da caverna. Foi tudo a ver para mim. Obrigada, viu? Que coisa incrível. Inclusive, Patrícia, a gente já pode marcar o dia, que aqui a gente, assim, tipo, falou, a gente já tá fazendo. Pode falar o dia que você está disponível e você com certeza vai trazer essa história pra gente ouvir aqui. Que vai ser muito, muito massa. Pode falar comigo aqui, com a Mo, com o Vini, jogar lá no grupo assim,
É tipo, ah, eu quero fazer e tal, e bora marcar o dia. Com certeza. Tá mutado o seu micro. Ah, tá. Deixa eu dar um pouquinho mais preparada. Me dá mais um mês aí para me preparar um pouquinho melhor, que eu ainda tô na fase do fim da caverna, da saída, né? Então me dá um tempinho só para me preparar melhor e eu faço questão de dividir com vocês, sim, tá bom? Com certeza. Só toma cuidado com a preparação da preparação, hein? Porque eu até falei com a Tati, falei, Tati, eu não tô preparada para essa semana, e não sei o que, não sei o que. Ela falou pra eu mandar um áudio só falando a minha ideia. Quando eu mandei o áudio, ela falou, não, essa semana sim, Gabi, eu e a Babi tinha organizado a dinâmica, mas é isso daí, a gente faz junto e é isso. Então, assim, sente o seu time e tal, mas também confia na intuição do tipo... Tem a vozinha do medo, da preparação, tipo, ah, não tá preparada não. Mas aí tem outra voz grande da Luz que tá tipo, tá sim, pode ir que vai dar tudo certo. É que às vezes a gente acha que a gente não tá preparada, a gente acha, né? Mas na verdade a gente já tá com tudo dentro da gente. E aí a gente só vai saber, na verdade, compartilhando. E então, acho que é uma coisa fluida. Então, lógico, no seu tempo. Ninguém quer te empurrar com tanta força do precipício. Mas aqui a gente dá uma empurradinha, tá? Não vou mentir, não, né, Gabi? Foi só o de leve, então, lógico, a gente tá aberta aí quando você sentir no seu coração, enfim. A gente te dá um prazinho aí para pensar melhor, mas vamos adorar saber de tudo que você tem para compartilhar com a gente. Obrigada. A gente não empurra não, né, Thaís? A gente não empurra não. Não. Tá bom. Só devagarzinho, só carinho, né? Que a gente faz. Gente, vamos tirar foto, porque talvez algumas pessoas tenham que sair e tal, para todo mundo sair na nossa fotinha. Alguém tem alguma sugestão de alguma coisa assim diferente que a gente pode fazer? Gostei da Béia. Acho que vale essa. Eu acho. Tá, quem pode tirar o print? Aí que eu não sei tirar o print, gente. Eu sou dessa era da tecnologia, mas não rola. Você faz, Tati? Faço. Vou ficar só com uma mão, então. Vamos ver se foi. Maravilhindos aqui. Tem 2 telas. Ficou maravilhosa essa foto. Ficou muito massa. Amei. Tati, tem 2 telas. Você tirou das 2? Não tirei da outra. Peraí. De novo. Nossa, gente. Vocês são muito incríveis. Amei. Show, vou pôr no grupo e no Insta. Muito bom. Ô, Gabi, Mano, eu não tava no começo, mas ao você perguntar isso, eu comecei a pensar aqui em alguns filmes. E eu sou uma pessoa muito diversa, então muito filme poderia ser um filme da minha vida. Eu acho que não existe um filme da minha vida porque ainda não fizeram a minha autobiografia. Mas se tem um filme que eu muito me identifico, e é um filme que eu acho que praticamente ninguém aí vai conhecer, talvez Crenildo conheça, não sei. Porque eu já falei, e você já leu essa frase. Viajo porque preciso, volto porque te amo. Eu tenho essa frase tatuada aqui na minha costela. Esse é um filme pernambucano, que não tem atores, que não tem ninguém. Não tem atores assim, não aparece. É apenas a voz do Irandir Santos, que é um ator que é meu ator preferido assim, no mundo. E é ele sendo um geólogo, pesquisador numa caminhonete, que ele viaja toda a bacia do São Francisco, pesquisando uma nova área para poder instalação de uma rede hidrelétrica, enfim. Por que viajo? Porque preciso, volto porque te amo. Porque ele, ao longo no começo do filme, ele fala muito da Galega, que é a esposa dele. Até que a gente passa a perceber que é ex-esposa dele. E ao longo da viagem, ele passa a se deparar com uma nova realidade de vida que ele precisa se adaptar. E que logo no começo ele ficava muito fugindo dessa realidade e meio que ainda vivia naquela vida de quando eu voltar a Galega vai me querer ainda porque somos casados e somos apaixonados e não sei o quê.
E esse é um filme um pouco longo, e como é só voz, a pessoa fica um pouco cansada, mas é lindo pra caramba. E ele é gravado na mão. Ao longo da viagem, ele se depara com diversas situações, e diversas pessoas, e diversas histórias que fazem com que ele se reencontre com ele. A viagem que ele tanto pensa em voltar para casa para encontrar a galega faz com que ele esteja de olho no olho, cara a cara, com o maior monstro dele, que é ele mesmo. Então, eu acho que um filme que eu gosto muito, para mim, por isso que também que eu tatuei é ele. Tem vários significados essa minha tatuagem, mas é justamente isso, é tipo lembrar de, olha, talvez a realidade que você esteja olhando para sua vida agora seja uma ilusão. Observe direito você, olhe direito para dentro e veja se você de fato está pisando no chão, sentindo esse chão, sabe? Eu acho que esse filme fala muito sobre isso. Nem todo mundo entende isso desse filme. A mãe odeia o filme, mas enfim. É um filme muito diferente, né? Porque é de Cláudio Assis. Cláudio Assis tem umas loucuras dele lá. O Ed Kleber, enfim. Mas eu indico muito assistir esse filme. Ele tá no YouTube. Viajo porque preciso, volto porque te amo. E é linda essa frase, né? Frase de caminhoneiro. Eu amo. Muito boa, muito boa. Vou mandar pro meu pai hoje mesmo. Muito boa, mano. Eu escolhi filme, o Crenildo aqui, eu até quero que ele compartilhe a música que representa ele. Porque o que acontece? Quando eu pensei no filme, o filme é uma forma de arte, né? E a realidade, a gente enxerga muito ela a partir do sentimento, né? A gente consegue enxergar ela de uma forma mais clara. Então, quando a gente pensa assim, para refletir como que seria um filme da nossa vida, a gente começa a enxergar meio como por essa perspectiva mais do sentimento. Mas poderia ser uma tela, poderia ser um livro, poderia ser uma música. Essa reflexão vocês podem fazer com qualquer tipo de arte que move vocês, né? Então, aqui, a diversidade, eu quero que Crenildo fale a música que representa ele e que ele vê como a representante da história dele. Vai lá, Crenildo. Ave Maria, mulher. Me botando nesse precipício aí. Mas tá, a música que representa, que eu também tenho tatuado, que vem com o Léo Santana. Não, poderia ser o Tchan, talvez, alguma coisa do tipo. Mas é A Carne dos Deuses, de Escambo, que é uma banda daqui da Bahia, que já acabou, né? Mas está até na MPP lá, de Pedro Pondé, tem uma música do compositor dessa mesma música, né? E vou pegar uma parte da letra que descreve um pouco bem, vou errar com certeza, mas ela fala tipo assim: supere seus limites de respiração, de força, de bicho, com um macaco nu que luta incondicionalmente pela vida. Então, sinta mais. Abrace cada sentimento, seja ele qual for, como se abraça quem se ama. E quando precisar, chore. Onde estiver, chore. E um dia dance. Um dia dance do jeito que você quiser. Sem dúvida, as pessoas que dançam com verdade são pessoas muito mais felizes. E por mais louco que isso possa parecer, não me ouça, pois posso ser apenas mais um tijolo do muro que você quer passar. Enfim, eu tenho tatuado aqui na costela, sem dúvida, as pessoas que dançam com verdade são pessoas muito mais felizes. E aí eu vou deixar aqui, vou caçar a letra aqui para vocês verem maior. Põe no grupo, põe no grupo. Que belíssimo, que belíssimo. Nossa, eu amei, eu quero muito ouvir essa música. Ai, ai. Enfim, que enquanto mil emoções. A gente já passou aqui um pouco do tempo, né, como sempre. Mas eu convido vocês, a quem quiser, quem estiver disponível, partir lá para 24 horas para compartilhar mais sobre a sua vida da perspectiva da arte, o que mais quiser trocar e continuar nessa viagem aí, né, que a gente faz. Enfim, mas para a gente não passar muito aqui do tempo e tal, eu queria partir para o check-out. E também, antes, 2 minutinhos compartilhar o filme aqui, que Yuri falou, Felipe me jogou no precipício também, e eu acho que eu tenho que compartilhar, né? Vocês se exporam tanto, assim, em relação a quem vocês são. Eu acho que eu não tenho um filme também como Bea, que me representa. Eu acho que
A gente é muito eu sou, falar em primeira pessoa, eu sou muito multifacetada para escolher um filme que me representa. Então, quando eu penso assim, eu acho que, primeiro, meu filme seria um misto de animação com um pouquinho de drama, com um pouquinho de romance, um pouquinho de ação. Que eu sou uma pessoa que, sim, que gosta muito de energia, eu sou uma pessoa empolgada. É, eu pensei em alguns filmes que me veio na mente, assim, divertidamente. Um filme que me toca muito e que eu super recomendo para vocês é Como Estrelas na Terra. É de um garoto que ele tem, eu não sei o nome, que eles chamam de disfunção, mas eu não é disfunção para mim. O que ele tem? Ele enxerga o mundo todo desenhado e criativo. E aí os pais, a escola coloca ele como, eu não sei se é dislexia, eu não sei a doença que eles colocam para ele. Mas enfim, ele enxerga esse mundo todo colorido, cheio de desenhos, ele olha para a água e vê os peixes dançando e as coisas acontecendo. E aí, esse filme me representa muito o olhar daquela criança, sabe? E aí tem uma cena do filme que, assim, eu choro, 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 choro. Não tem como ver esse filme sem eu chorar. Que é a parte que os pais dele mandam ele pro internato. E aí eu me lembro da época que eu fui viver numa escola residência, que eu fui por pura e espontânea vontade, mas a sensação, sabe, de estar se desconectando da família e disso tudo, me tocou muito. E aí a forma como ele enxerga a vida, né? Um mundo colorido, cheio de mágica, cheio de coisas novas. Então, veio um pouco desse universo da animação e desse filme que me toca muito, muito. Enfim, seria mais ou menos isso. Minha representação cinematográfica. Seria um filme muito louco, eu acho. Talvez a gente podia se reunir um dia, Bea, para fazer um filme. Tipo, um filme bem assim, que envolva todos os estilos cinematográficos possíveis, sei lá. Enfim, a gente vai partindo aqui pro finalzinho. Tem alguma pessoa que tem que falar alguma coisa que se não vai dormir? Aqui é a palavra da Lígia. Zé. O Zé tem que falar. Vai lá, Zé. Boa noite. Não é todo Zé, mundo. Tânia Mojica. É a senhora Tânia Mujica que vai falar com a gente agora. Eu falei, desculpa, Tânia, desculpa. Eu confundi o seu nome com esse pé rapado. Tô brincando, vai, Zé. Boa noite, todo mundo. Durante a fala, eu estava passando, durante a fala dessa última fala, eu dei uma passada aqui, eu estou no celular, eu dei uma passada aqui, e em todo mundo que tá com a câmera aberta, e eu vi que, sabe, você está falando uma galera, primeiro que você é a mais nova que está aqui, né? E acho que todo mundo que está aqui, pelo menos a maioria, não sei todo mundo, 90%, é uma galera que já tem a faculdade de nível superior, o que não quer dizer nada, mas eu quero dizer o seguinte: você tem 18 anos, sabe? Todo mundo aqui teve 18 anos, tá? E você está muito, pelo fato de você estar muito acima da média das pessoas que têm 18 anos, você sabe disso, mas é bom que você saiba que você tem 18 anos e não perca essa oportunidade de ter também 18 anos. O que é que eu digo? O que é que eu falo em ter 18 anos? É se permitir errar, é se permitir fazer merda, sabe? É ter 18 anos, é ter direito a fazer tudo que uma garota de 18 anos faz, sabe? É isso, é só isso. Gratidão, Zé. Gratidão pela sua fala. Obrigada. Enfim, vamos partir aqui para o nosso check-out. Eu queria que vocês colocassem uma palavra, uma frase que resumissem o sentimento que vocês estão tendo aqui hoje, saindo desse encontro. E aí a gente espera naquele esquema, né, para a gente fazer a chuva de comentáriozinhos para a gente sair desse encontro. Vou dar aqui um minutinho e vocês vão colocando o joinha para ver se, quando todo mundo estiver pronto, a gente aperta o Enter. Uma palavra ou uma frase? Você escolhe. 21. Pode ser uma letra?
Todo mundo foi? Eita, era só uma letra, maninho. Até a gente tá contando ali, ó. Vou contar assim. 3, 4, 5 e foi! Eu quero convidar uma pessoa aqui para ler esses comentários. Queria convidar a Priscila para ler esses comentários para nós. Aí a sugestão, se você quiser ler de baixo para cima, que aí talvez fique mais simples. Eu sou a única Priscila aqui. Tá. Você. Eu vou tentar, gente. Thaís, querendo ouvir você falar todos os dias. Eu também. Pérola Amor. Monique, orgulho da maninha baby. Inclusão, empatia e amor fractal. Diogo, encantado. Luciene, impactante. Vitória, êxtase, nirvana. Marcela, saio ainda mais encantada com essa nossa linda Gabi. Verônica, reflexiva. PDM, entre 0 e 1 existe infinito fractal e hoje me sinto, sim, profundamente em um universo sim. Felipe, cósmico. Patrícia, reflexão e gratidão. Cristina, gratidão e aprendizado sempre. Beatriz, fractal. Eu, extasiada. Crenildo, coração. Roseli, feliz, maravilhada. Bárbara, maravilhada. Fé na vida, amorosidade. Camila, alegria no coração. E com sonho aqui de que um dia da semana seja encontro com Gabi. Gabi, feliz, muito feliz. Sentimento de gratidão por cada um que esteve nesse encontro. Eu acho que é isso. Que incrível essa chuva de emoções, sentimentos. Nossa, gente, estou muito feliz, muito grata mesmo. Agora vamos nos despedindo aqui. Se quiser colocar uma musiquinha aí, Babi, pra gente ir saindo. E aí a última mensagem que eu queria dar, que o Júlio me falou na aula passada, que foi do exemplo da água. Que a água, quando está no fogo, né, a fogueira, no incêndio, a gente pode tacar o hidrogênio, que vai aumentar o fogo. A gente pode tacar o oxigênio, que vai aumentar o fogo. Mas se a gente tacar H2O, ele vai ser apagado. Então, é da união das pessoas que a gente consegue apagar um incêndio, que a gente consegue resolver as coisas. Então, é a união dessas moléculas, desses átomos de hidrogênio, de oxigênio, que a gente forma água, que vai ser apagado, fogo. Então, é isso. Tudo é química. Hashtag tudo é química. A ciência, ela tem que ser mais palpável para as pessoas. E isso, juntando com filosofia, com reflexão, com participação, a gente consegue fazer isso. Enfim, bora lá, galera. Beijo para vocês. Abraço. Foi ótimo. Só lembrando que, segundo a alquimia, dá para apagar fogo com fogo, tá? Ai, PDM, é verdade. Você me quebrou. Queria um print de coração, Gabi. Pensei ainda que a gente se perdeu ou se escondeu do nosso bem. Sabe bem, falar pro amor de agora que acabou. Quem tirou a foto? Alguém tirou? Daí ninguém tirou, né? Eu vou tirar, vai. Façam poses aí, pessoal. Ainda bem que não hesitei de abraçar. Oi, está lá agora oficial no grupo. Eu acho. Tem 1012 mensagens que eu não li hoje. Quem aqui vai pro 24 horas? Olha lá, pessoal. Se tu for, eu vou. Fudeu. Essa música é muito linda. Toque a chama azul, trazendo a paz e a proteção. A gente só fica doente pra quem se esquece total gratidão. Toda doença confunde na mente, mas essa é vontade. Esquece que a gente pra sempre sente pra cima do bem e do mal. Mesmo que alguém não entenda, hoje viemos mostrar a doença. A gente inventa, a gente é que pode sanar. Mesmo que alguém não entenda, podemos regenerar, pois sei que agora arrebenta.
só se a luz se apagar. Eu vou cantar. Eu vou cantar pra despertar. Vocês, nos vemos em breve. Ou amanhã no yoga. Ai meu Deus, 8 horas é muito cedo. Mas eu vou esforçar. Peraí lá. Vamos ver se amanhã, ó. Amanhã